E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu planejo ler no mês de julho. No mês de julho eu vou participar da MLI, que é a Maratona Literária de Inverno, que o Vitor Almeida, do Geek Freak, faz todos os anos. Se eu não me engano, ele disse no vídeo dele que ele já faz isso há 10 anos. E ano passado eu participei, mas participei naquelas eu não consegui fazer tão bem. E essa Maratona Literária dura 2 semanas. Vai durar do dia 8, que vai ser o sábado dessa semana, até o 22, que é 2 semanas depois. Então dura 2 semanas. Eu vou dar uma pequena roubada, porque eu não vou ter tanto tempo a mais assim pra ficar investindo, então ao longo do mês de julho eu vou fazer a minha MLI. Eu coloquei, se eu não me engano, são 5 livros. Ele fez algumas categorias diferentes, porque todos os anos ele faz, tipo, propostas temáticas. Eu vou deixar o vídeo de apresentação do projeto aqui embaixo, e também o site, se vocês quiserem acessar para vocês poderem participar. Então, se vocês quiserem, vai estar aqui embaixo, vocês clicam, e ele vai explicar um pouco melhor. A temática dessa MLI vai ser Ruínas do Império. Então, o que acontece? Ele tem essa temática que você vai coletar fragmentos de cristais. Cada prova, digamos assim, cada livro, cada coisinha que você faz vale um fragmento, e se eu não me engano são 7 cristais que você pode completar. Para você completar um cristal, você precisa de 3 fragmentos, se eu não me engano, acho que é isso. Em teoria, você precisaria de 21 fragmentos para completar todos os cristais, se eu não me engano é isso. O que acontece é que para você conseguir esses fragmentos, você não vai só utilizar os livros, você também vai utilizar provas, tipo fazer posts em redes sociais, trocar tempo de tela por leitura, você pode receber recompensas depois de você conseguir alguns fragmentos, então até encaixei uma das minhas leituras como isso, porque ela não encaixava em nenhuma das outras categorias que ele tinha. Então tem algumas categorias que você pode ganhar os cristais, tem 2 categorias que se você completar elas, você vai direto pra ganhar um cristal inteiro, em vez de você ganhar um fragmento, e daí depois tem as outras provinhas. Mas antes de começar, se vocês não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever, deixar sua curtida, me digam se vocês vão participar da Maratona de Inverno, se vocês vão ler alguma coisa, tem alguma coisa planejada para ler ao longo do mês de julho. Eu vou deixar também linkado aqui todos os livros que eu vou falar durante o vídeo. Se vocês tiverem interesse em comprar esses livros, não esqueçam de acessar por esses links, que quando vocês compram por eles, eu ganho uma pequena comissão. E também, se vocês quiserem me seguir no Instagram, que eu acabo postando de vez em quando alguma coisa, é @guridosLivros. Eu tô aqui com a minha colinha, porque senão eu não vou lembrar tudo. Vamos começar com o primeiro livro que eu separei, que é o seguinte: um livro com apenas uma palavra no título. Eu li agora no mês de junho, Razão e Sensibilidade. Se eu não me engano, essa edição da Martin Claret nem vende mais. A tradução que eles ainda usam continua sendo desse Roberto Leal Ferreira, mas ele tem uma capa diferente e eu acho que é melhor. Eu demorei um bom bocado pra ler. Esse livro aqui é uma coleção que eles tinham, eu acho que eles não têm mais, que era mais econômica, de bolso, e o nome da coleção é Coleção, a Obra-Prima de Cada Autor. Ela tem essas páginas brancas e a numeração embaixo, ela cobre um pouco do texto, e eu sinceramente sinto que isso me dificultou um pouco a leitura. Eu fiz a leitura desse livro pela primeira vez esse ano, e eu já li Orgulho e Preconceito, e eu gostei muito. Agora eu quero ler Persuasão também, porque eu gosto muito do senso de humor que a Jane Austen tem. Eu tinha esquecido que eu gostava tanto. É um livro que eu nunca li, e se eu não me engano, Persuasão é o último livro da autora. Foi o último que ela escreveu, mas ela não chegou a publicar em vida. Era até pra ter um título diferente, mas a família achou que Persuasão era um nome mais adequado. Eu achei o filme, e eu vou ser sincero que eu até gostei um pouco do filme. Eu sei que as pessoas não gostam daquele filme, é o filme da Netflix que foi lançado, eu acredito que outubro ou setembro do ano passado. Mas eu quero ler o livro porque eu acho que vai ser muito interessante. A Jane Austen, as pessoas, eu acho que muitas vezes veem os livros dela e assumem que ela é uma autora de romances e que ela tá escrevendo historinhas de amor, mas ela faz críticas profundas, ela tem uma ironia muito boa. Eu gosto muito do senso de humor dela. É muito interessante nesse livro, por exemplo, que de Razão e Sensibilidade, a forma como os personagens eles são muito unidimensionais no início. Então, ou a pessoa é fofoqueira, ou a pessoa é boa, ou a pessoa é simpática, ou aquela pessoa é muito inteligente, ou ela é muito sentimental. E ao longo do livro ela vai expandindo os personagens. E você vê isso claramente. Eu gostei muito disso e é por isso que eu coloquei Persuasão como um livro que eu quero ler no próximo mês. Eu não tenho ele físico ainda, mas eu quero comprar. Eu vi de uma boa promoção na Amazon, se eu não me engano, tipo 19 ou 20 reais, e eu quero fazer essa leitura ao longo do mês de julho. O segundo livro que eu coloquei aqui é um livro com menos de 500 avaliações. Eu coloquei um chamado Patina. No mês passado eu li entre aspas, eu ouvi o audiobook de um livro chamado Fantasma, que eu tinha visto o Geek Freak falar, se eu não me engano não tinha 4 horas de áudio. Então eu acabei ouvindo, eu gostei muito, é um livro muito simpático que eu nunca nem tinha ouvido falar. A proposta do livro é que o garoto, ele vai fazer parte de um time de corrida, e ele vai, tipo, se desenvolver em alguns aspectos ao longo desse tempo. Mas o livro tem, assim, críticas sociais
sociais bem grandes. É um livro que trata muito sobre racismo, sobre você morar, tipo, numa área periférica da cidade. Fala sobre um casamento que não deu certo e a mãe e o filho tentando sobreviver. É muito legal. O narrador do audiobook é fantástico, de verdade. Foi o primeiro audiobook que eu ouvi na vida e eu adorei. A voz dele é muito boa e acho que ele fez muito bem, me manteve muito, assim, entretido durante todo o livro. E agora eu quero ouvir o livro 2. Eu espero que ele continue sendo o narrador. Se eu não me engano, o que eu sei desses livros é o seguinte: o primeiro livro saiu pela Intrínseca no Brasil e a Intrínseca não lançou mais nenhum. Mas os livros são 4, se eu não me engano são isso. Todos eles seguem essa temática de corrida. São livros infanto-juvenis, então, sei lá, 12 anos, 13, que tem o protagonista. E existe o audiobook dos 4 livros. Eu vou ouvir o segundo e se eu gostar, eu planejo ouvir o do 3 e o do 4 também. Mas se não, daí também eu posso deixar a história. Porque a história, querendo ou não, ela se fecha no primeiro livro. São histórias, eu acho que isoladas, por mais que eu acho que os personagens que aparecem em um, aparecem em todos. O terceiro livro que eu coloquei é um livro que é um lançamento recente dos últimos 6 meses e eu roubei de novo. Eu coloquei o quê? O Cavalo e Seu Menino. Supostamente, o Cavalo e Seu Menino já existe a versão, porque eu até tenho ela, e é nela que eu vou ler, porque eu só tenho essa edição única. Mas a editora HarperCollins está lançando eles em edições individuais. Cada um dos livros com capa dura, com ilustrações, muito bonitinhos mesmo. Só que eu não tenho essa edição, mas eu vou considerar como se eu estivesse lendo nela. E o Cavalo e Seu Menino foi lançado pela HarperCollins esse ano, em maio de 2023. Então, cabe nisso. Mas eu fui pesquisar, o livro foi lançado originalmente em setembro de 54. Então, assim, é uma boa de uma roubada, porque o livro já existe há muito tempo traduzido no Brasil, e há mais tempo ainda fora. No entanto, eu vou colocar para ler esse mês nessa categoria, um livro lançamento. O que eu sei da história? Não sei muita coisa. Eu comecei a história, acho que em maio, e daí depois eu dei uma parada. O que eu lembro da história é o seguinte: você acompanha um cavalo, que é um cavalo de Nárnia. Só que ele tá numa terra que não é a terra dele, e ele tá tentando voltar pra terra dele. Então ele e esse garoto que vai acompanhar ele nessa viagem vão tentar fazer a travessia do deserto e das cidades e tudo mais, até conseguirem chegar em Nárnia. Na minha cabeça, os personagens principais dos filmes, que aparecem em 3 das crônicas, se eu não me engano, que é o Pedro, a Susana, a Lúcia e o Edmundo, eu achava que eles só apareciam no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e no Príncipe Caspian, porque daí depois, na Viagem do Peregrino da Alvorada, se eu não me engano, só volta a Lúcia, ou é a Lúcia e o Edmundo e um primo, uma coisa assim. Mas eles estão nesse livro, porque até a parte que eu li do Cavalo e Seu Menino, eles aparecem, eles não são os protagonistas, mas eles estão lá e eles são, tipo, importantes pra história. Eu gosto bastante do ambiente de Nárnia, eu acho os filmes muito legais. Os livros eu acho que são bem infantis, bem, assim, acessíveis e rápidos. Não tem um grande desenvolvimento de nada, porque cada uma das crônicas tem em torno de 100 páginas, por mais que nessas versões novas, com capa dura, elas tenham em torno de 200 e poucas. Mas nas versões que estão nesse livro, todas elas têm em torno, tipo, de 100 páginas, 90 e poucas, talvez tenha alguma que chega a 110, mas eu não sei se tem alguma que chega. Meu plano era ter lido 2 por mês a partir de março, para que agora em julho eu terminasse. Se eu não me engano, eu ia ler 2 em março, 2 em abril, 2 em maio, ia ter terminado em junho, não em julho. Mas eu acabei me enrolando e não fui muito pra frente. No mês de junho eu quase não li nada. Então as crônicas acabaram se enrolando também e eu vou ter que ler uma delas agora esse mês. Se tudo der certo, eu leio essa e o Príncipe Caspian, que eu acho que é a próxima. E daí vão as 2, mas vamos ver o que vai dar. Eu vou roubar de novo, porque o 4º livro que eu vou colocar é o seguinte: continuar ou terminar uma série. Eu tô lendo já tem talvez uns 3 meses Mistborn. E eu tenho me enrolado um bocado, por quê? Porque eu não tô pegando o livro. Essas últimas 2 semanas eu peguei e eu dei uma boa adiantada. Eu acho que eu li metade dele agora nas últimas 2 semanas. Mas eu tô lendo mais ou menos ele talvez desde março. É uma história que eu gostei muito. Eu acho que tem uma ambientação que fazia algum tempo que eu não li, uma ambientação que me agradava assim. Esse livro me lembra um pouco Duna. Ele, assim, não tem nada a ver com Duna, mas me lembra. É uma fantasia um pouco mais adulta, uma fantasia que tem questões políticas fortes e tem jogo de poder, de uma forma muito diferente, não tem nada a ver. Duna não tem o jogo de poder que acontece aqui, porque aqui tem toda uma coisa de bailes e, tipo, uma vida provinciana e pessoas ricas e, tipo, um jogo de poder muito mais falado do que atuado. Então é aquele negócio de você sabe que tem uma coisa acontecendo, todo mundo sabe o que tá acontecendo, ninguém exatamente faz alguma coisa, todos eles se reúnem em bailes e eles são, tipo, inimigos, mas todos ali estão uns de olho nos outros. Muito interessante, tem uma parte de fantasia, obviamente grande no livro, mas acho que a fantasia tá aqui muito mais para auxiliar a história do que para conduzir a história. Por mais que seja importante, eu acho que o plano de fundo principal, com certeza, são as questões políticas, tem um desenvolvimento de personagens muito bons. Eu só tenho o primeiro, e eu nunca li nenhum dos
outros livros, obviamente, é a primeira vez que eu tô lendo essa série, mas dá pra ver que do início até a parte que eu tô, que deve faltar em torno de umas 200 páginas, os personagens eles evoluíram muito e tiveram grandes mudanças. Eu vou colocar porque eu quero terminar esse livro e eu queria enfiar em alguma das categorias. Eu talvez esteja roubando um pouco, mas eu vou estar continuando uma série porque eu vou finalmente terminar. Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena. É meio chato que os livros não sejam mais publicados no Brasil, só tenha em e-book, mas eu acho que se você tem interesse, vale a pena. São livros que não são difíceis de acompanhar, tanto que eu fiquei boas semanas sem ler, e quando eu voltei, eu peguei a história de boa, assim, não fiquei tendo que relembrar muita coisa. Tem uma personagem, né, a protagonista principal, uma garota de talvez 16 para 17 anos, chamada Vin, que é essa aqui da capa. Ela é muito interessante. Tem um cara que seria, eu vou chamar de tutor, ele não é o tutor dela, mas eu vou chamar disso, que é o Kelsier, talvez seja o segundo principal protagonista. Você vê as dificuldades que a Vin tem porque ela foi criada com o irmão dela nessa sociedade que é complicada. Eles viviam como se fossem bandidos, basicamente, eles eram bandidos, e o irmão dela sempre ensinou ela que ela nunca deveria confiar em ninguém. Então, quando ela convive com o Kelsier, ele confia nas pessoas que trabalham para ele. O plano dele tem muita confiança nas pessoas. Então você vê a evolução dela em se abrir um pouco mais, em ver que as pessoas talvez não tenham tantas segundas intenções assim, que elas estão ali de coração, ou que elas vão fazer o que elas falaram. Mas eu já tô vendo que vai ser complicado esse final da história, que vai ter alguma coisa ali feia de traição em relação à confiança da Vin. Porque tá caminhando pra mim dessa forma. Eu acho que vai ter alguma coisa ali que vai ser quase como uma facada nas costas dela, e eu acho que vai ser uma leitura muito boa. Por fim, eu coloquei uma coisa que é uma parte lá do desafio que se encaixa numa coisa chamada recompensa. Então, pelo que eu entendi, depois eu consegui 3 cristais, que são os 3 primeiros livros, ou 3 dos 4 livros que eu coloquei até agora, ou juntando lá com as coisas extras, eu posso ter uma recompensa. E a recompensa que eu coloquei é o seguinte, uma leitura livre, que eu coloquei Jogos Vorazes. Eu li o livro novo, que não é tão novo mais, dos Jogos Vorazes, né? O livro de 2020, que vai lançar o filme esse ano, que eu acho que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E eu não gostei do livro. Eu acho que o filme pode ser interessante, mas o livro eu não gostei. Ano passado eu reli todos os livros de Jogos Vorazes, os 3, né, da trilogia, mas eu não reli A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E esse ano, como vai lançar o filme, se eu não me engano, vai lançar em novembro, eu fiquei interessado em lembrar a história. Só que eu não vou ter paciência nenhuma pra reler aquele livro, eu não vou mesmo. Aquele livro é muito grande, na minha opinião, muito enrolado. Não sei, não gostei da forma como foi desenvolvido. E eu pensei em fazer um projeto que, em vez de eu reler esse livro, eu iria ouvir todos os livros. Então eu comecei agora em junho, mas eu só ouvi talvez umas 3 horas, acho que ainda falta umas 6 ou 7, de Jogos Vorazes, que é o livro que eu vou colocar nessa categoria de leitura livre. Os próximos livros, eu planejo ouvir tipo um por mês, então eu planejo terminar agora em julho Jogos Vorazes, no próximo mês ouvir Em Chamas, em setembro ouvir A Esperança, e depois eu vou tentar, eu não sei se eu vou me comprometer, mas eu vou me esforçar para ouvir A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu acho que a história é fraca, eu não sei, eu não gostei muito da forma como eles humanizaram o vilão, nem nada disso, mas essa leitura, entre aspas, né, que eu tô fazendo de Jogos Vorazes, tem sido interessante. Eu tinha esquecido um pouco dessa ligação que ela tem forte com o pai dela, e que tá muito presente no primeiro livro, da forma como ela vê o pai dela em muitas coisas, né, tipo nos pássaros, nos tordos, ela vê o pai, ela vê o pai dela em muitas questões, e o pai dela é muito importante pra vivência dela, por mais que ele já não esteja mais vivo, né. Então tá sendo interessante, eu acho que são livros legais, eu acho que dessas distopias que fizeram muito sucesso entre 2010 e 2015, mais ou menos, eu acho que é a mais interessante. Eu li Convergente, não acho tão bom. Eu li Jogos Vorazes, eu acho muito bom. Eu li Maze Runners, eu lembro que eu gostei, mas eu lembro que comparando com os filmes, eles não têm quase ligação nenhuma. Eu lembro que o que eu fiz de comparativo na época é quase como se eles tivessem mudado a natureza dos próprios personagens. E eu acho que uma adaptação pode ser o que for, mas eu acho que tem alguns elementos que tem que ser preservados. E daí, de repente, você ter personagens que são de uma forma no livro, são bons, por exemplo, e daí depois no filme eles se tornam traíras, ou eles se tornam pessoas que enganam os outros, que não tem nada a ver com a essência deles. Eu acho que foi isso que me incomodou, e eu acho que incomodou muita gente, porque se eu não me engano só teve 2 filmes, ou teve 3. Eu não sei, eu sei que Convergente, por exemplo, no último filme eles cancelaram, então só teve a parte 1, a parte 2 não aconteceu, e em Maze Runners aconteceu a mesma coisa. Eles só tiveram 2 ou 3 filmes, e era pra ter 4, se eu não me engano, mas o último não aconteceu. Ou eu posso estar falando uma grande besteira, mas se eu não me engano não existe o último filme, ou os 2 últimos filmes não existem. Mas é isso, gente, eu vou participar da MLI, talvez eu vou estender durante o mês inteiro, eu não vou ficar olhando bem em relação às datas, mas eu vou planejar terminar todas essas leituras até o dia 22, para conseguir seguir pelo menos o prazo de finalização. O prazo de início eu vou começar no dia 1 mesmo, mas eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai ser bom. Alguns desses livros estão
estão nas minhas metas do início do ano. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o comentário de vocês se vocês têm alguma pergunta sobre qualquer desses livros, interesse em saber um pouco mais sobre algum deles. Eu tô pensando em fazer um vídeo dedicado à Razão e Sensibilidade. Uma espécie de resenha, mas não tanto, porque eu não espero colocar tantos detalhes da história, porque nem eu lembro o nome de todos os personagens. Mas eu quero fazer alguns comentários, porque eu não leio tantos clássicos assim, mas acho que são livros bons e que se aplicam a todas as pessoas, que têm comentários muito interessantes e que realmente são divertidos. Eu tenho me divertido com os livros dela. Eu planejo esse ano ler Persuasão e eu gostaria de fazer uma releitura de Orgulho e Preconceito, mas eu não planejo ler mais nenhum livro dela além desses dois, se é que eu vou conseguir ler os dois, né? Mas depois desses dois, eu não planejo ler mais nenhum esse ano, porque a autora não tem muitos livros e eu não gostaria, de esgotar a obra dela. Então eu gostaria de fazer uma leitura nova, além de Razão e Sensibilidade, e fazer uma releitura, que seria Orgulho e Preconceito. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui e até a semana que vem.